Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Não gosto muito desse termo, mas hoje eu quero convidar você para um olhar além do que a gente vê, um olhar além do que a gente toca e refletir sobre o nosso verdadeiro propósito de vida. Hoje eu quero dizer para vocês que vai ser uma conversa muito profunda e vai ser uma conversa também com um pouquinho de prática. A gente vai falar sobre espiritualidade, sobre consciência e sobre sentido. Eu te convido a ficar aqui, te convido a pegar papel e caneta para fazer algumas anotações. De repente você vai ter alguns insights importantes no dia de hoje. Fica comigo. Como eu disse, eu não gosto muito do termo Masterclass, mas vai ser um vídeo e uma aula bastante interessante. E a gente vai começar falando sobre a nossa atual sociedade, essa sociedade extremamente materialista. A gente vai falar sobre termos que a gente tem ouvido muito por aí. Capitalismo, positivismo, materialismo. O que será que tudo isso? Será que a gente só vale por aquilo que é visível e mensurável? Será que a gente só é visto pelo olhar do materialismo? Hoje em dia a gente só acredita naquilo que é visível, mensurável, palpável. A gente só acredita no valor do materialismo. E o materialismo, ele é essa visão de mundo que coloca a matéria, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar, que pode possuir, como aquilo que realmente importa na vida da gente. E no materialismo, o que não é palpável, aquilo que a gente sente, a nossa intuição, a nossa espiritualidade, muitas vezes fica em segundo plano e é colocado assim de escanteio. E quando a gente fala sobre essa questão do positivismo, que muita gente tem trazido aqui também, o positivismo é uma forma de pensar que valoriza apenas o conhecimento científico e racional. Para o positivismo, só é verdadeiro aquilo que pode ser medido, testado e comprovado. Isso trouxe alguns avanços para a ciência, e isso é inegável, mas também limitou a nossa percepção do invisível e daquilo que é subjetivo. E hoje nós estamos inseridos no sistema capitalista. E o capitalismo nada mais é do que um sistema econômico que organiza a sociedade em torno da produção, do consumo e do lucro. No capitalismo, o valor das pessoas e das coisas, muitas vezes, é medido pela capacidade de produzir e gerar resultados materiais. E isso, hoje em dia, moldou muito a nossa forma de viver. O materialismo, o positivismo, o capitalismo, eles atuam juntos. E a gente, vivendo nesse sistema de forma até meio automática, a gente passou a acreditar que só tem valor aquilo que pode ser visto, que pode ser medido ou que pode ser comprado. A nossa produtividade passou a medir e a definir o nosso valor enquanto pessoas. Isso é muito impactante de se pensar. E o invisível, como o amor, a espiritualidade, a intuição, os nossos estados de consciência, foi colocado como coisas menos importantes. Mas a vida é muito mais que isso. E o que dá sentido à nossa vida não é só aquilo que a gente pode tocar, o que a gente pode comprar, mas também o que a gente pode sentir, o que a gente pode vivenciar, o que a gente pode compartilhar. Por exemplo, hoje em dia a gente valoriza muito mais o ter do que o ser. E isso molda muito dos nossos sonhos, mas também das nossas frustrações. E eu quero lembrar que a gente está aqui para falar de propósito. E muita gente não entende o que isso tem a ver com propósito. E eu estou aqui para te explicar. Quantas vezes na sua vida você se sentiu definido por aquilo que você possui e não por aquilo que você é? Pensa sobre isso. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu preciso que vocês entendam que produtividade é muito diferente de propósito. Nós somos ensinados a acreditar que quanto mais a gente produz, mais valioso a gente é. Mas a produtividade não é sinônimo de propósito. Produzir é importante, claro, mas viver com propósito é muito mais do que entregar resultados. É sentir que cada passo tem sentido, que cada ação está alinhada com quem realmente a gente é. E propósito não é sobre fazer mais, mas é sobre fazer o que faz a alma vibrar.
Atualmente, é muito fácil a gente perceber que a exaustão, ela virou um símbolo e um sinônimo de status. A gente vive numa cultura que glorifica a pressa e a exaustão. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer aí no seu dia a dia: nossa, eu tô correndo tanto que eu tô sem tempo para nada, como se isso fosse um troféu. A exaustão, ela virou um sinônimo de importância, de sucesso, de status. Mas no fundo, esse esgotamento, ele não é sinal de grandeza. Ele é um pedido da alma para que a gente possa parar, respirar, ressignificar. O verdadeiro sucesso, ele não está na gente se esgotar, na gente ficar doente, mas em viver em equilíbrio, com sentido e plenitude naquilo que a gente faz e naquilo que a gente produz. Hoje em dia, a sociedade nos aplaude quando a gente está cansado, mas não quando a gente está feliz. Já pensou nisso? Produtividade é quantidade e propósito é qualidade. Esse é um insight legal para você anotar aí. E outra coisa que eu preciso que você saiba, que exaustão, ela não é uma medalha de honra. Na verdade, ela é um sinal de que a gente está se afastando de quem a gente é. Eu quero trazer aqui para vocês agora alguns dados e alguns exemplos importantes sobre burnout e sobre esgotamento que a gente tem visto atualmente no meio profissional, nas empresas. O número de pessoas afastadas do trabalho por síndrome de burnout aumentou 136% entre 2019 e 2023, segundo os dados do INSS. E eu peguei esses dados do INSS do estado de Minas Gerais. Eu peguei de uma forma bem focal, eu não peguei a nível Brasil. Hoje em dia se estima que quase 30% dos profissionais brasileiros têm sintomas de burnout. E esses sintomas, eles incluem a exaustão extrema, o estresse, o esgotamento mental relacionado geralmente ao ambiente de trabalho e ao ambiente profissional. E esses dados estão no Estadão. Vocês podem pesquisar também. Existe um estudo da Gatas Health and Results, com o apoio do IPQ da USP, que apurou que 1 em cada 5 profissionais, aproximadamente 18% das pessoas que hoje estão ativas no mercado de trabalho, já sofre de burnout. E a pessoa não tem muita ideia disso porque são subnotificados ou elas vão empurrando com a barriga de repente. E dados sobre depressão e saúde mental, hoje o Brasil lidera a América Latina em prevalência de depressão. Cerca de 17% da população brasileira com certeza vai apresentar depressão ao longo da vida, em comparação com uma média de aproximadamente 12% para toda a América Latina. Em diagnósticos recentes, cerca de 5,8% da população brasileira, aproximadamente 11 milhões de pessoas, sofre de depressão atualmente. Durante a pandemia, houve um aumento de mais de 40% nos diagnósticos de depressão no Brasil em certos levantamentos, passando de aproximadamente de 9% para 13% em alguns grupos. Isso é um boletim nacional do Ministério da Saúde. E tem muitos contextos que ajudam a interpretar esses números, que eu preciso dizer para vocês. E muitos desses casos que eu estou dizendo aqui, como eu já disse, são subnotificados ou eles não têm um diagnóstico formal. Ou seja, pode haver muito mais gente sofrendo de forma silenciosa ou buscando tratamentos alternativos. Dentre as pessoas que estão mais doentes hoje, emocionalmente, mentalmente falando, estão os profissionais de saúde, profissionais de trabalho de apoio, professores, áreas do serviço público e pessoas com jornadas extensas. Essas têm sido particularmente mais afetadas. E outro dado importante, que são as mulheres que tendem a reportar muito mais sintomas de ansiedade, depressão, burnout do que homens. E isso acontece a nível nacional. Eu preciso que vocês entendam que nós, seres humanos, nós somos seres multidimensionais. E a gente precisa realmente ter essa mudança de olhar para nós mesmos. Nós não somos apenas corpo e mente. Existe muita mais coisa aí por trás que talvez muita gente esqueceu de olhar ou nem lembra que existe. Nós somos mais que corpo e mente. Muitas vezes a gente aprende a nos enxergar apenas como corpo físico e como essa mente racional. Mas isso é só uma parte de quem a gente é. Nós existimos em várias dimensões interligadas, como camadas de um mesmo ser. A gente pode falar dos nossos corpos dimensionais, enfim. E quando uma delas sofre todas
sofre com intempestuosidades, enfim, todas as outras camadas vão sentir o impacto. Eu já falei para vocês sobre as dimensões do ser humano e agora eu quero falar sobre a dimensão física, que é o nosso corpo biológico, que é onde a gente sente fome, dor, prazer, movimento. O corpo guarda memórias, manifesta os sintomas e também pode adoecer quando outras dimensões estão em desequilíbrio. Nós temos também a nossa dimensão mental, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de criar e de aprender. Aqui, na nossa dimensão mental, é que moram as nossas crenças, os nossos padrões de pensamento e a forma como a gente interpreta e cria a nossa realidade. A gente tem também a nossa dimensão emocional, que é onde a gente sente alegria, medo, tristeza, raiva, amor. E emoções, elas não são fraquezas, mas elas são mensagens importantes que mostram aquilo que a gente precisa olhar e curar. E por último, e também extremamente importante, nós temos a nossa dimensão espiritual, que é a parte que nos conecta ao sentido da vida, à nossa essência, aquilo que vai além do material. E ela não se limita a uma religião, é o espaço da alma e da intuição, da conexão com algo maior. A gente pode chamar de Deus, de universo, de vida. E num determinado momento, a gente precisa sim fazer a integração dessas dimensões e desses corpos, porque elas não são separadas. É preciso que vocês entendam que um trauma emocional pode gerar uma dor física, e isso é fato. Um pensamento repetitivo pode afetar a tua energia vital. Uma desconexão espiritual pode te levar a uma sensação de vazio, mesmo quando parece que externamente está tudo bem. Quando a gente cuida de todas as dimensões, a gente se aproxima mais da nossa inteireza, do viver em equilíbrio, com propósito e com saúde integral. Fazer uma pausa aqui seria importante. E eu quero deixar aqui um exercício para vocês. Respira fundo e busca perceber. Você é mais do que os seus pensamentos, você é presença. Outra coisa que é muito importante a gente levar em consideração aqui nesse momento é a qualidade dos nossos relacionamentos. Como que a nossa sociedade atualmente tão capitalista tem moldado relações tão superficiais. Como que nessa lógica capitalista quase tudo é visto como utilidade, como troca ou como interesse. E isso influencia muito nas nossas relações humanas. Muitas vezes a gente acaba enxergando o outro por aquilo que ele nos oferece, seja status, contatos, benefícios, e não por quem ele é. As relações, elas ficam frias, elas ficam funcionais, elas cumprem um papel, seja de trabalho, de favores, de companhia, mas não necessariamente essas relações nutrem a nossa alma. Atualmente, o afeto, a escuta, a presença, elas se perdem no meio da pressa, no meio dessa produtividade e no meio da busca por resultados o tempo todo. E dessa forma, muitas conexões se tornam superficiais, são rápidas, são utilitárias, são baseadas em interesses momentâneos e se desfazem facilmente quando já não servem mais. A gente precisa reaprender a diferenciar essas conexões funcionais de vínculos verdadeiros. As conexões funcionais, geralmente, elas atendem a uma necessidade prática. Elas têm um prazo de validade, por exemplo, o colega de trabalho que você só se fala no expediente. São relações úteis, mas elas não são necessariamente profundas. Geralmente elas não pedem uma entrega emocional, elas só querem uma troca. Agora, quando a gente vai falar sobre vínculos verdadeiros, a gente entende que esses vínculos são baseados em presença, confiança e cuidado mútuo. Dentro das relações verdadeiras, a gente pode se permitir ser vulnerável, a gente pode mostrar as nossas dores e alegrias sem medo de julgamento. E elas também não se desfazem de uma forma fácil, simplesmente porque a utilidade acabou. Elas continuam existindo pelo afeto e pelo significado que elas têm. Essas relações, esses vínculos, eles nutrem a alma, porque você se sente visto, pertencente e valorizado. E quando a gente faz um resumão falando sobre essas relações funcionais e esses vínculos verdadeiros, a gente diz que a relação funcional, ela sustenta o cotidiano e os vínculos verdadeiros, eles sustentam a nossa vida.
E eu preciso te deixar uma reflexão aqui importante. Eu preciso que você saiba que o propósito, ele se fortalece muito quando a gente se cerca de relações que nos nutrem, não aquelas que nos drenam. Agora eu quero trazer um tópico interessante aqui. A gente vai falar sobre medicina, sobre estados de consciência e sobre intuição. Eu quero mostrar para você aqui como a ciência já começa a estudar as percepções além do racional. A ciência já tem várias áreas que se aventuram além do que é estritamente racional e mensurável no sentido clássico. Eles têm focado em experiências subjetivas e formas de percepção que transcendem a lógica e os nossos 5 sentidos. Eu vou dar de algumas áreas aqui, alguns exemplos, onde a ciência ela já começa a estudar essas percepções. E a primeira delas é dentro da neurociência da consciência, que são as experiências subjetivas. Esse talvez é o campo mais ativo nesse momento, porque a neurociência ela não se limita mais em mapear apenas as funções motoras e sensoriais óbvias. Ela investiga o que antes era território exclusivo da filosofia, que é a consciência. A intuição, a tomada de decisão. Muitos pesquisadores hoje em dia estão usando neuroimagem para entender o que acontece com o cérebro durante os nossos processos de tomada de decisão rápido e não analíticos, frequentemente descritos como intuição. Hoje em dia também a gente tem a questão dos efeitos placebo e a expectativa, que é um estudo de alguns efeitos placebo que demonstra o poder da crença e da expectativa neurofisiológica e bioquímica no cérebro, por exemplo, na percepção da dor. Isso mostra como a mente pode influenciar significativamente o corpo de formas que elas desafiam a lógica cartesiana. Estados alterados de consciência, onde a pesquisa fala sobre efeitos de meditação, hipnose e substâncias psicodélicas em ambientes controlados, que está crescendo. O objetivo é mapear as alterações dessa conectividade cerebral e nas ondas cerebrais que se correlacionam com experiências profundas, subjetivas e muitas vezes descritas como transcendentes, místicas, buscando entender a base biológica dessas percepções. E dentro da psicologia também a gente já vê um canal que estuda um pouco a psicologia cognitiva e a psicanálise, que fala um pouco sobre essas teorias sobre a intuição e sobre o inconsciente, que explora como chegamos às conclusões sem um raciocínio lógico claro. E existe, sim, um processamento não consciente, que é o conceito do inconsciente em suas diversas abordagens, que sugere que grande parte da nossa percepção e de tomada de decisão são baseadas em informações e padrões processados abaixo do limiar da nossa consciência. A intuição, nesse sentido, ela pode ser o resultado de um processamento complexo, rápido, de dados e que não se manifesta como uma sequência lógica de pensamentos. E a gente não pode deixar de citar aqui a psicologia analítica, o Jung, que é um dos autores que trouxeram para esse debate acadêmico conceitos como arquétipos, inconsciente coletivo, que se referem a padrões de percepção e experiência compartilhados e coisas que não são adquiridas individualmente ou racionalmente. Embora essa linha é mais filosófica, mas ela influencia muito estudos sobre mitologia, sobre arte, sobre simbolismo. E também quero falar aqui para vocês sobre física quântica e as implicações dela na consciência, que é um campo mais, no momento parece que é uma coisa mais especulativa, mas é importante notar que é um campo que está sendo altamente debatido, porque algumas teorias em física e neurociência buscam ligações entre a mecânica quântica e a natureza da consciência. Quando a gente vai falar de teoria de consciência quântica, algumas hipóteses, como a de um físico, acho que é Roger Penrose, ele fala que a consciência ela pode emergir de processos quânticos e em estruturas cerebrais, os microtúbulos, e que poderia explicar a natureza não localizada e holística de certas experiências. Ou seja, meu povo, a ciência está reconhecendo que o ser humano percebe e processa a realidade de maneiras que vão além da análise passo a passo. O foco mudou para a investigação de correlatos neurais, comportamentais, da experiência subjetiva, da intuição e dos estados não usuais de consciência, tornando o estudo do além do racional uma área legítima e em rápido crescimento. A gente tem visto esse movimento na internet ultimamente.
Muita gente com práticas e técnicas que transcendem realmente o que a ciência de antigamente queria mostrar. É interessante hoje que existe aquele conceito de que saber que a gente sabe sem saber como a gente sabe, entende? Ficou meio, confuso, mas é uma maneira mais clara e direta da gente descrever a intuição. Essa intuição, ela se refere a um tipo de conhecimento ou compreensão que ela surge como uma forma imediata de consciência, sem que a pessoa consiga identificar uma sequência lógica, o raciocínio ou dados específicos que levaram a essa conclusão. A psicologia cognitiva, a neurociência sugere que esse saber sem saber, se é que vocês me entendem, é na verdade um processamento extremamente rápido e eficiente de informações que ocorre fora da nossa consciência, vai muito além da nossa consciência. É o lado não verbal do conhecimento. O conhecimento racional, geralmente, ele é verbal e sequencial. Passo 1, passo 2, passo 3, conclusão. Agora, o conhecimento intuitivo, ele é frequentemente holístico. E ele não é verbal. Por exemplo, aquela sensação visceral que a gente tem, de muitas vezes, a intuição ela é sentida como uma sensação física, algo que te apertou o peito, um calafrio, uma sensação boa, um arrepio. Isso se deve ao fato de que o cérebro envia sinais para o corpo, através do nosso sistema nervoso, que essa parte da reação está dizendo que um padrão foi reconhecido. E essa sensação física é a forma de como o corpo expressa a conclusão de que a mente inconsciente apareceu, chegou, disse: oi, tô por aqui. Um exemplo muito prático, alguns insights criativos, intuições e momentos de clareza, eu queria falar de uma figura histórica aqui, Albert Einstein. Frequentemente ele descrevia o seu processo de pensamento como mais dependente de visualizações e sensações do que de cálculos matemáticos, basicamente. O insight inicial de que o tempo é relativo, da teoria da relatividade, veio de experimentos mentais, como ele observar objetos se movendo na velocidade da luz e coisas assim. Agora, outros exemplos mais, um escritor que está travado há dias num ponto de uma trama, de um suspense. Ele desiste, ele vai passear com o cachorro e, de repente, a solução perfeita acontece para esse conflito. Parece que cai na mente, assim, de uma forma inesperada, ali aparece. O insight, na verdade, é que o descanso que ele fez para passear com o cachorro ali deu ao cérebro um tempo para ele processar melhor o problema num segundo plano e conectou essas ideias que o pensamento focado e geralmente frustrado ele não ia conseguir ver. E um outro exemplo, tipo você pode estar pensando nos prós e contras de uma nova proposta de trabalho e racionalmente a proposta A ela te parece melhor porque ela tem um salário maior. Mas num momento de silêncio, você percebe com total convicção que a proposta da empresa B, apesar de um salário menor, mas ela é mais alinhada aos teus valores. É o caminho certo, sentindo uma onda de calma, assim, como se tudo tivesse ficado em paz. Esse insight, essa clareza surgiu quando a análise foi suspensa e você permitiu que os seus valores e objetivos de longo prazo, o saber interior, falassem mais alto do que a lógica numérica imediata. Isso tem a ver com propósito. Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre essa crise de saúde mental que a gente está vivendo hoje em dia. O aumento da depressão, da ansiedade, do burnout. A saúde mental vive um momento de crise global e a gente não tem como negar. Existem aumentos substanciais nos casos de depressão, ansiedade e principalmente burnout. E isso tudo pós-pandemia, que essa pandemia, na verdade, ela atuou como um catalisador. Mas os fatores estruturais do trabalho e da sociedade moderna continuam também agravando esse quadro. Os dados globais indicam que jovens e mulheres são desproporcionalmente muito mais afetados devido ao estresse do isolamento social que aconteceu na pandemia, devido a restrições de trabalho, a sobrecarga de tarefas, especialmente para as mulheres que têm às vezes dupla, tripla jornada. O Brasil é frequentemente citado como o segundo país do mundo com mais casos de burnout. O Brasil só perde para o Japão, de acordo com dados internacionais de International Stress Management Association. E o número de afastamentos do trabalho no Brasil devido a transtornos mentais e comportamentais, incluindo ansiedade, depressão e burnout, dobrou em uma década e atingiu um recorde histórico nos anos de 2023 e 2024.
Dados de 2024 indicam que afastamentos por saúde mental cresceram em até 68% em comparação com o ano anterior e ultrapassa hoje 470 mil licenças médicas em alguns levantamentos de algumas empresas, sendo que o transtorno de ansiedade e os episódios depressivos são os principais motivos. E desde janeiro de 2022, a síndrome de burnout ela é classificada oficialmente pela OMS como um fenômeno ocupacional. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Será que a gente está mais conectado tecnologicamente, só que a gente está muito mais desconectado de nós mesmos, de quem a gente é e das pessoas que a gente ama? Agora eu quero dar um exercício prático, uma dica simples de autocuidado, que é a respiração e a pausa consciente, que eles chamam de método da respiração quadrada, que é o box breathing. Essa técnica ela é usada para acalmar rapidamente o sistema nervoso, tirando você desse estado de luta e fuga, desse estresse, dessa ansiedade, e ativa o sistema de repouso. A prática ela é bem simples e ela é em 4 passos iguais, por isso que é quadrada, de 4 passos. Visualize um quadrado e use cada lado desse quadrado para cronometrar a tua respiração. Inspire contando até 4, enquanto você inspira lentamente pelo nariz, que é o primeiro lado do quadrado. Segura. Conta até 4 enquanto segura o ar nos pulmões. É o segundo lado do quadrado. Expire contando até 4 e enquanto expira lenta e completamente pela boca, é o terceiro lado do quadrado. Segura, contando até 4, enquanto mantém os pulmões vazios antes de inspirar novamente. É o quarto lado desse quadrado. É uma pausa consciente. Repita o ciclo 4, 4, 4, 4 por 3 a 5 minutos ou apenas 5 ciclos completos, acho que já está legal. E sempre que sentir que a sua ansiedade está subindo, antes de uma reunião estressante ou para marcar a transição entre o trabalho e a vida pessoal. Essa é uma ferramenta imediata de pausa consciente, que você usa o controle da respiração para sinalizar o cérebro que você está seguro e que você pode relaxar. Agora eu quero falar com vocês sobre o mundo interior e sobre os nossos estados mentais. O estado interno sempre molda a realidade externa. Imagina o jardim de realidade, o seu estado interno, ele muda o mundo externo. Pensa na sua vida como um grande jardim e em você como o jardineiro interno desse jardim. O conceito de que o estado interno molda a realidade externa significa que o que acontece fora de nós, em grande parte, é um reflexo do que a gente cultiva e alimenta do lado de dentro. Quero usar com vocês uma metáfora que é muito usada em treinamentos, que é a metáfora da semente e da colheita. O seu estado interno é o solo, onde as suas experiências nascem, e as suas emoções são as sementes. Quando você cultiva emoções como a gratidão, a calma, que são sementes mais nutritivas, você está preparando o solo para que floresçam experiências de abundância e de paz. Mas se você planta sementes de ansiedade e de medo, a colheita será de estresse e de escassez. A sua atenção é a água. Aonde você foca a sua atenção é a água que você dá, é o que cresce. Se você está internamente focado em problemas, que são os matos que vão nascer nesse jardim, eles crescem e dominam o jardim. Mas se você foca em soluções e oportunidades, que são as flores desse jardim, elas florescem e vão colorir a sua visão de mundo. A realidade é a tua colheita. O mundo externo, ele não é um campo aleatório, ele é o resultado visível do que você semeou internamente. Você começa a ver as oportunidades que antes ignorava e a atrair pessoas e circunstâncias que ressoam com a paz que você plantou. Lembra que o mundo externo, ele é neutro. É o seu estado interno que atribui o significado ou o resultado. Ao cuidar com amor e gentileza do seu jardineiro interno, você muda a lente e automaticamente transforma o cenário da sua vida. E se você não gosta muito do que você está colhendo no seu jardim externo, para de olhar para fora e começa a se perguntar: que semente que eu estou plantando e que solo que eu estou nutrindo aqui dentro de mim? O poder para a mudança, ele está sempre na sua mão, porque você é o jardineiro, lembra?
Eu preciso que você saiba que a lente que você vê o mundo, ela é sua. Se você usa óculos coloridos ou lentes escuras, o mundo vai te parecer mais sombrio. Mas se você limpa as lentes do seu óculos, você vai ver a vida com clareza. Qual filtro você está usando? Qual é a lente que você tem usado ultimamente na tua vida? Tenta observar como as suas emoções do dia a dia, elas alteram a forma de como você percebe a tua realidade. Eu quero te dizer agora que é importante a gente entender que a nossa consciência, ela age como um centro organizador. A nossa consciência, ela vem para organizar aquilo que está bagunçado, para mostrar para a gente o que precisa ser curado e consertado. E essa consciência, ela pode muitas vezes ser cultivada com práticas de atenção plena, meditação, autoconhecimento. Eu preciso que você saiba que a nossa consciência, ela é um ponto-chave aqui nesse processo, porque a nossa consciência é que vai ser aquele sininho que vai dizer pra gente o que está errado e o que está certo. Quando eu consigo trazer para a consciência aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou percebendo dentro de mim, ali já é um primeiro passo para eu conseguir me curar, para eu conseguir trazer para a minha vida uma nova realidade. A gente só pode curar quando a gente tem consciência de que a gente está doente, seja física, emocional ou espiritualmente. Primeiro eu preciso trazer a consciência, e para eu trazer a consciência eu preciso observar. E eu preciso lembrar vocês que nós não somos a nossa mente física, nós somos o observador dessa mente. E esse observador, ele tem o nome de consciência, ou de alma, ou de essência, o nome que você quiser dar. Sabendo disso, é muito mais fácil a gente entender que eu observo os meus pensamentos, eu observo aquilo que eu sinto, e aí eu vou entender o que eu devo fazer a partir desse sentir e desse observar. Presta atenção, gente. Quando a nossa consciência desperta, quando a gente consegue ter um novo olhar sobre a nossa vida, entender onde dói, onde está errado, é aí que a nossa vida começa a se organizar. É aí que as coisas começam a entrar no lugar. É aí que a gente começa a viver realmente no propósito. Então, esse despertar da consciência não é algo místico, não é algo que, esse povo doido falando sobre isso na internet. Não, o despertar da consciência é algo real, é algo que precisa acontecer. E que em alguns lugares, em algumas pessoas, talvez já tenha até passado da hora disso acontecer. E a gente precisa sim olhar para isso com consciência e com cuidado e com muita atenção. É muito importante a gente saber diferenciar o ser do estar. É preciso entender que o ser é a essência, é quem a gente é na essência, é a consciência. E o estar, muitas vezes, está relacionado com os nossos papéis sociais, com as circunstâncias. E isso é muito importante nesse movimento de despertar da consciência, ter esse entendimento. Quem eu sou em essência e qual é o papel social que eu desempenho. É muito normal para mim em terapia, quando eu pergunto para a pessoa quem ela é, ela me responde a profissão. Às vezes eu pergunto, por exemplo, para um professor, quem é você? E ele vai dizer, eu sou professor. Na verdade, ele está professor, né? Porque é o papel social dele, é a profissão dele. Mas quem ele é na essência? Você já parou para perguntar sobre isso para você mesmo? Quem você é na essência? Eu não estou dizendo da tua profissão. E talvez, quando você encontrar essa resposta sobre quem você é na essência, ali já está a chave para você encontrar o teu propósito. Porque também é muito comum eu perguntar para as pessoas em sessões de terapia, em cursos, qual é o teu propósito? E a pessoa conectar também o propósito ao trabalho. Nem sempre o propósito, e na maioria das vezes, tá? O propósito de vida está conectado ao trabalho. Porque o trabalho é quem você está, é o teu papel social. O propósito, ele está muito mais conectado com quem a gente é, com a nossa essência. Isso é muito importante que você saiba. Então eu deixo a pergunta aqui para você responder, para você colocar aí no teu bloquinho de notas. Quem você é na essência? E quem você está? Qual é o teu papel social? Qual a circunstância de vida que você está vivendo
neste momento? Isso é bem profundo. Talvez você não consiga responder de pronto, de imediato. Talvez você precise de um tempinho para pensar. E é sobre isso, tá tudo bem. Quero te dizer também, com relação a autoconhecimento, parece que virou um chavão ultimamente, né? Ficou meio clichê, todo mundo fala, eu busco meu autoconhecimento, porque eu quero falar de autoconhecimento. Mas você entende o autoconhecimento como um exercício diário? E a importância dele? Porque até quando eu vou falar sobre espiritualidade, eu preciso saber sobre autoconhecimento. Se eu não tiver um pouquinho de autoconhecimento, tudo que está relacionado à minha espiritualidade também trava. Porque o relacionamento com a espiritualidade, para eu entender aquilo a fé que eu professo, para eu entender para onde eu quero olhar, está totalmente ligado sobre quem eu sou, as minhas crenças, aquilo que eu trago como bagagem, e muitas vezes são crenças que limitam. E eu preciso dizer para vocês que o autoconhecimento ele é um exercício diário, é todo dia. Todo dia. E muita gente tem medo das sombras. Mas as sombras, realmente, elas são fascinantes quando a gente consegue entender que são nessas sombras que a gente carrega que está muito das nossas curas que a gente precisa para a vida. E as pessoas têm medo. Na verdade, tem medo porque a gente foi ensinado de que a sombra é ruim, que a sombra é do mal, que a sombra não sei o que lá. Né? A gente foi ensinado, a gente foi doutrinado dessa forma. Só que quando a gente realmente tem esse despertar de consciência e a gente começa a caminhar no caminho do autoconhecimento, a gente entende que as sombras elas precisam ser olhadas, e quando eu olho para a sombra ela deixa de ser sombra porque eu estou levando luz para ela, e aí ela deixa de ser sombra. Aquele cantinho escuro ali, quando eu coloco uma velinha, uma lampadinha ali, ele já deixou de ser o quartinho escuro. E é assim que funciona o nosso trabalho dentro do exercício diário do autoconhecimento quando a gente está falando de sombra. Então presta atenção nas tuas sombras. De repente, esse hábito de você ser extremamente julgador, de você ser muito crítico, de você ver alguém prosperando e crescendo e encontrando propósito, e você, mas você viu fulano, porque fulano fez isso, fez aquilo. De repente isso está mais conectado com você e com a tua sombra do que você imagina. Porque geralmente, quando a gente olha para o outro com alguma crítica, com algum julgamento, a gente está falando muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Então presta atenção, as sombras elas merecem ser vistas, ser olhadas e serem trazidas à luz, porque são as sombras na maioria das vezes que ajudam a gente a se cuidar, a se tratar, a olhar para onde dói de verdade. A gente está quase chegando no finalzinho da nossa aula e agora eu venho trazer talvez o ponto mais importante, que é o meu trabalho nesse momento com a psicoespiritualidade e o propósito propriamente. A gente vai falar sobre isso. Eu preciso que vocês entendam a psicoespiritualidade como essa integração, essa conexão entre a mente e a experiência espiritual. A psicoespiritualidade, ela é um estudo e uma prática dessa conexão que não dá para separar entre o funcionamento psíquico, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos inconscientes muitas das vezes, e a busca humana por um sentido, uma transcendência e uma conexão profunda. Não é uma religião, mas sim, a gente às vezes vai falar de temas espirituais, a gente vai falar de propósito, de compaixão, de fluxo, de unidade, e isso tudo influencia a nossa saúde mental, a nossa qualidade de vida, e a mente ela pode ser usada para aprofundar a nossa experiência espiritual. E a gente tem 3 pilares interessantes na psicoespiritualidade que talvez te ajuda a enxergar com um pouco mais de clareza o que eu quero dizer, que é o psico, a ciência da mente, que é a contribuição da psicologia, da neurociência, das ciências cognitivas e até da psicanálise, e ela fornece o rigor, a linguagem e as ferramentas para a gente entender as experiências humanas. O foco central nesse caso é o cérebro, a mente, o inconsciente, os padrões de comportamento, a emoção e a cognição. E como a gente pode explicar isso como uma meditação afeta a nossa plasticidade neural, como o trauma afeta a capacidade de se conectar com os outros e como a intuição surge do processamento inconsciente. E a gente tem ali métodos terapêuticos e de autoconhecimento baseados em evidências. A experiência espiritual, a espiritualidade,
que é o segundo pilar, essa dimensão que busca por algo maior, que é o ego ou o material, e a busca de significado profundo, não necessariamente ligada a dogmas. O foco, propriamente, é o propósito de vida, a busca pela transcendência, a conexão com o todo, ou um poder superior e a experiência dos estados de unidade, de fluxo, de paz interior. Por exemplo, o impacto do perdão na saúde física e emocional, a resiliência que a gente confere pela fé ou por uma visão de mundo com sentido, o potencial de cura de algumas experiências místicas e de profundos insights que a gente tem. E ali a gente entende que são valores que funcionam como uma bússola moral para guiar o nosso crescimento psíquico. E o terceiro pilar é a integração, é a ponte. A psicoespiritualidade é a ponte que une esse insight racional com a sabedoria interior e pergunta: como o meu crescimento mental serve ao meu propósito? E como o meu propósito serve e guia o meu crescimento mental? Então, resumindo, a psicoespiritualidade, ela reconhece que o sofrimento humano ele não é só psicológico, mas é frequentemente um chamado para uma vida mais alinhada, com mais sentido, e que ela seja mais conectada. Ela utiliza o rigor da ciência, né, a ciência da mente, para nos ajudar a caminhar em direção a essa plenitude espiritual. Como eu já falei aqui, a questão do autoconhecimento para a nossa espiritualidade. E a psicoespiritualidade também ela mostra que o nosso propósito de vida ela não é uma meta externa. Na verdade, é a própria vida sendo vivida com sentido e plenitude. E lembra sempre, gente, o propósito ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. E ele se revela no simples ato da gente saber viver com consciência. Estamos encerrando o nosso vídeo aqui, a nossa aula. Já ficou uma aula bem comprida, bem extensa. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado sobre os pontos que a gente trouxe aqui, que são pontos muito importantes, falando sobre a nossa jornada do propósito, falando sobre autoconhecimento, sobre o poder da consciência, sobre o quanto que esse mundo moderno tem tirado a gente da gente mesmo, o tanto de distração que a gente tem vivido por aí. E são pontos extremamente importantes que a gente precisa olhar, porque quando a gente fica muito tempo distraído olhando para fora, a gente esquece de olhar para dentro, a gente esquece do nosso propósito e a gente fica vivendo no automático. Então aqui eu quero deixar para você essa mensagem de que é possível e todo mundo nasceu com um propósito e é possível você olhar para esse propósito. E eu chamo a sua atenção aqui para você escrever nesse papel que eu pedi para você pegar aí no começo do vídeo, em uma única frase, qual é o chamado mais profundo que você sente hoje? O que você quer fazer hoje para transformar a tua vida? Pensa sobre isso. E eu vou te pedir que você coloque em prática pelo menos uma das reflexões que nós fizemos aqui durante essa aula, porque é muito importante. E isso aqui é só um esquenta, isso aqui é só um deguste para você que quer conhecer a jornada do propósito e se aprofundar nesse caminho com o meu apoio guiado. Eu desejo aqui que você viva o seu propósito não como um destino de algo distante, mas como um caminho diário de muita coragem e muito amor. Vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, o meu site, porque vai encaminhar você para a jornada do propósito. E a jornada do propósito também tem data para a gente começar. Ela vai começar ainda nesse mês de outubro. As datas e as orientações estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você curtiu o meu conteúdo, se você curtiu essa masterclass, se você tem interesse e quer falar mais sobre a jornada do propósito e está entendendo que esse mundo está maluco e que a gente pode despertar o nosso olhar e a nossa consciência para viver melhor, apesar desse caos todo e dessa loucura, vamos junto. Curte aqui embaixo, se inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que de repente poderia participar dessa jornada do propósito, alguém que de repente está se sentindo meio perdido, meio desorientado e precisa se encontrar. Talvez é um bom começo. Alguém que já quis fazer terapia, mas ainda não teve coragem, talvez a jornada do propósito funcione para você meio que como uma terapia em grupo, talvez. Mas vamos conversar. As instruções estão aqui embaixo. Clica no sininho, compartilha, comenta.
E vamos junto. A jornada do propósito está dando seu primeiro passo para ela realmente existir e fazer parte da minha vida e da vida de vocês. Eu agradeço quem ficou até o final aqui desse vídeo. Agradeço de coração para quem está chegando. Espero que vocês gostem dos conteúdos que tem aqui no meu canal. E a jornada do propósito só está começando. Vamos junto?